E aí galera, beleza? Tudo bem? Vamos bater um papinho aqui rapidamente sobre fermentação. Vamos. E essa apresentação aqui, esse bate-papo que eu vou ter com vocês, esse vídeo que eu vou gravar, eu usei na minha matéria de seminário 3 para fazer uma apresentação e discutir um pouquinho a respeito da fermentação, como que você pode gerar capital através de uma simples transformação de uma matriz, essa matriz láctea, né? O leite, essa matriz maravilhosa. Que eu acabei de ver um vídeo aí na internet da Nautico. Não achei legal não, mas eu não preciso achar tudo legal, né? Mas assim, realmente não achei legal esse vídeo da Nautico. Antes de que falava que para eles colocarem o produto deles em evidência, eles tiveram que falar mal de leite, que leite causa constipação. Constipação não, né? Causa caganeira. Mas não é bem assim que funciona, né? Se a gente for ler a lista nutricional do Notco, né? Do Not Milk, vai totalmente divergente às ideias orgânicas, naturais, que é uma tabela nutricional bem extensa. E é muito interessante que a área de derivados vegetais, ela precisa de um blend de gordura de palmiste, óleo de coco, óleo de soja, vários óleos, para tentar chegar perto da qualidade da gordura láctea. Esse é um ponto a levar em consideração. E outra coisa é a matriz láctea leite. O leite, ele é extremamente biodisponível. Você tem uma proteína de excelente qualidade, uma rica fonte de cálcio, uma rica fonte de água. Sim, o leite é uma rica fonte de água, rica fonte de minerais, de gordura, de carboidrato. A lactose é um excelente carboidrato, entendeu? Eu sou da área de lácteos. Eu sou da área de processamento de lácteos, de derivados lácteos, processamento de origem animal, processamento de produto de origem animal. Mas vocês podem perguntar para pessoas da área da medicina, da nutrição, o que eu tô falando isso é mentira. Mas vamos ao tema. Fermenta. Por que fermentar? Peguei um leite. Pô, comprei um leite de saquinho. Quero vender ele. Tá bom, é uma situação muito hipotética. Mas quero vender ele. O que que eu faço? Fermenta. Como é que faz um queijo de boa qualidade? Você coagula, mas, por exemplo, mussarela. Ela tem sim a sua fermentação. Queijo prato tem sim fermentação. Todos os tipos de queijo, exceto frescal, e tem outros tipos de queijo fresco, não fermentam, mas igual queijo tipo emmental, queijo tipo gruyère, gorgonzola, camembert, brie e camembert aqui no Brasil, a única diferença é o tamanho. Mas lá fora tem diferença de tecnologia, de umidade. Mas o que você faz com leite para diferenciar ele? Proteolizar, lipolizar, trazer aspectos sensoriais bons. Você fermenta. E o que você faz para fazer o iogurte? Você fermenta. Então é com esse cunho que eu vim trazer essa apresentação aqui. Estou gravando um vídeo também que eu vou postar no YouTube com essa mesma temática. Se alguém se interessar, ver o vídeo, vou ensinar como é que faz iogurte. Vou ensinar algumas coisas que eu cheguei a pesquisar, algumas variáveis. Dentro de uma indústria de laticínio, o que que a gente vê, o que que a gente estuda sobre lácteos, né? Exclusivamente aqui sobre iogurte, né? Então vamos lá. Fermenta. Por que que eu coloquei essa bolinha aqui, né? É muito interessante, né? Olha que interessante. Eu tô usando vício de linguagem, né? E eu tô justamente gravando essas lives aqui para eu tentar melhorar os meus vícios de linguagem. Mas na fermentação, você tem, por exemplo, as culturas.
no caso aqui de iogurte, aqui no Brasil, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Iogurte, ele preconiza que para você chamar um derivado lácteo fermentado de iogurte, ele precisa ter exclusivamente dois tipos de micro-organismos: o Streptococcus thermophilus e o Lactobacillus bulgaricus. Você tem que ter estritamente esses dois para chamar o seu derivado lácteo fermentado de iogurte. Uma obrigação da legislação brasileira. E esses micro-organismos, eles têm que estar na sua matriz, ou seja, no seu iogurte, em uma prevalência de 10 a 7 colônias. Ou seja, lá no meu iogurte, quando eu vou fazer uma análise microbiológica, vou lá, pego uma alíquota, plaqueio, e aí a minha cultura vai crescer ali na minha plaquinha. Eu tenho que enxergar ali 10 a 7. O que significa 10 a 7? É 10 elevado a 7. A potência de 7, né? Isso significa que eu tenho que ter 1 vezes 10 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 vezes 10, 7 vezes. Que isso é a mesma coisa que 1 milhão. Correto? Sim, 1 milhão? Tô doido não? Isso aí, 1 milhão. Então eu preciso ter 1 milhão de micro-organismos presentes ali na minha amostra, beleza? Para a legislação brasileira, eu não sei legislação europeia, legislação estadunidense, legislação asiática, não sei. Mas só que a brasileira se baseia na estadunidense e na europeia, então bem possível que sejam valores aproximados, beleza? E por que fermentar? Poxa, tudo que a gente fermenta fica maravilhoso, fica gostoso, porque os micro-organismos eles são capazes ali de fazer transformações bioquímicas no meu produto que vão ter reações e vão liberar compostos voláteis ou vão formar novos compostos que trazem aspectos diferentes do original. Por exemplo, no leite. No leite eu vou colocar ali um micro-organismo, ele vai fermentar as BAUs, né, as bactérias láticas vão fermentar ali o meu leite, gerando uma acidez, fazendo abaixamento de pH, gerando também uma precipitação de proteínas, e com isso eu induzo outros tipos de reações, reações proteolíticas, reações lipolíticas, e esses tipos de reações vão formando novos compostos na minha matriz. É a mesma coisa no caso da cerveja. A cerveja ali, né, não é minha área, mas vou tentar falar um pouquinho, talvez induza vocês a pesquisarem. A cerveja ali você tem o lúpulo, a levedura, a cevada e a água. E a minha levedura, ela vai ser ali o meu agente fermentador. O lúpulo, o meu agente aromatizante, não sei muito bem ao certo. Não sou da área de cerveja, posso estar falando muita besteira. Mas assim, são coisas que você adiciona ali ao seu produto para fermentar ele. No caso da cerveja, uma fermentação alcoólica, vai gerar ali, além de gás, além de álcool, o gás. E ali você faz ali a maturação da cerveja. Posteriormente, quem mexe com cerveja artesanal aí me corrige no vídeo. Eu não entendo, eu quero entender e eu não gosto de passar desinformação na internet. Então isso eu não sei. É bom conversar sobre, é muito interessante. Então ali na cerveja você também tem fermentação. E olha aqui, vinho você tem fermentação alcoólica. Aqui é uma cultura mãe de fermento para pizza, fermento para pão. Uma fermentação não é uma fermentação alcoólica, é uma fermentação do glúten. Tô certo ou errado? Me corrijam, por favor. Fermentação que eu sei mais um pouquinho é a fermentação da lactose, que é o que engloba o meu curso. Aqui a gente tem os micro-organismos, aqui é uma bactéria, né? E aqui o leite. E por que eu coloquei essas representações? Porque é um vasto mundo de fermentação. Você pode fermentar tudo isso e trazer uma grandiosidade para o seu produto.
E aqui, mais estritamente falando sobre o leite, é um processo bioquímico complexo. É sim complexo, envolve vários fatores. Esses fatores incluem atividade de água, potencial de oxirredução, pH, presença ou não de metais, presença ou não de sais, entendeu? Um balanço de proteína e gordura. Lógico que tem que ter um balanço de proteína e gordura para o meu micro-organismo crescer. Da onde que ele vai tirar ali a proteína para formar as suas. Eu tô falando de uma bactéria, tá? Tô falando de um organismo simples, um micro-organismo simples. Aonde ali ele vai tirar nutrientes para a multiplicação dele, para formar ali as suas estruturas, as suas membranas, o seu citoplasma, o seu DNA, né? O DNA a gente estuda lá no primeiro ano que ele é sim um ácido ribonucleico. Ele precisa sim de uma base, né? Então sim, eu preciso um bom balanceamento para o meu micro-organismo crescer. E aqui o micro-organismo transforma a lactose do leite em ácido lático, acidifica no meio, coagulando a proteína. Esse daqui é o princípio do iogurte. E aí eu acho que eu converso mais um pouquinho ali, aqui no slide, que iogurte você pega o leite. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, não, aqui eu só fiz uma comparação entre o mercado. Essa apresentação aqui, ela além de, ela foge um pouquinho da bioquímica e ela vai mais para uma visão mercadológica. Mas quando se trata de fabricação de iogurte, é extremamente importante uma matéria-prima de qualidade, porque ali eu tenho a minha proteína na sua conformação inteira. Então pensa comigo. Eu tenho ali o meu leite. O meu leite ele tem ali quase 89% de água. E aí esses outros 11 ou 12% é proteína, é gordura, é sal mineral, é cálcio. Sais minerais é cálcio. É carboidrato, a lactose, em boa parte é carboidrato. E o que acontece? Quando eu coagulo, através da fermentação, lá com os meus micro-organismos, Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, nesse processo de abaixamento de pH, do pH normal do leite, até o 4,6, que é o ponto isoelétrico da micela de caseína, é o ponto isoelétrico que a, as cargas vão se anular. Se anular não, né? Se elas se anulassem, não haveria uma coesão, né? Um ajuntamento e posteriormente precipitar. E aí, e aí essas proteínas vão se juntar. Mas aí, no processo de fermentação do iogurte, estou explicando de uma forma bem leiga. Se alguém da área estiver vendo esse vídeo, por favor, não me julgue. Eu quero democratizar o ensino. E se alguém se interessar, pode se aprofundar no estudo. Quando eu coagulo essa proteína, ela vai se fechando, né? Teoricamente, vai formando a minha malha proteica ali. Se eu tenho um leite homogeneizado de forma boa, o leite homogeneizado significa que eu tenho glóbulos de gordura mais padronizados. Eu não tenho glóbulo de gordura grande, glóbulo de gordura pequeno, eu tenho glóbulo de gordura de tamanhos padronizados. Então o que acontece? Quando eu vou fechando essa minha malha proteica, eu, o ideal num fermentado no iogurte é eu ir puxando a água também. Porque o que acontece quando o leite talha, né? Tem aquela separação de fase. A fase aquosa e a fase gordurosa, que a gente chama de cinérese, essa separação. E isso não é legal do ponto de vista de tecnologia de fabricação. O iogurte com muita cinérese, ele não é bem visto no mercado. Você quer comprar iogurte, sabe quando você compra aquele iogurte de bandejinha, ele vem com aquela aguinha separada? Você quer isso? Não. Então, você tendo uma matéria-prima de qualidade, você tendo um fermento de qualidade, que vai ter ali uma curva de fermentação constante, você tem ali um leite homogeneizado, com padrão de glóbulo de gordura, quando você coagular, você vai abraçando tudo.
Então, quando você abraça tudo, a tendência é não ter cineres. Lógico, sempre vai ter cineres. Não existe zero de cineres. Por isso que aí vai uma curiosidade. Vocês já viram garrafinha de iogurte transparente? Tem uma coisa que eu aprendi com os professores e com o Rômulo. O Rômulo é um cara que trabalha na Fermentec, muito inteligente, o Rômulo na área de fermentado. Com o meu professor também, com a minha professora Ana Flávia, de fermentados, que iogurte não tem garrafinha transparente. Por quê? Porque se ela fosse transparente, você ia ver um tantão assim de soro e um tantão assim de gel. Gel que a gente chama da coalhada, né, formada. E a gente, involuntariamente, a indústria conseguiu fazer a gente forçar a sacudir a garrafinha de iogurte. Muito interessante, né? Mas voltando, aí você vai coagular sua proteína e ela vem. E se a minha água tiver bem biodisponível, se eu não tiver já ali um leite para azedar, né? Falando no vocabulário mais informal, se a minha carga microbiana ali, oriunda do leite cru, não tiver tão alta, eu vou conseguir juntar muita água e juntar muita gordura. Ah, mas água e gordura não junta. Opa, para isso que serve a proteólise. Que a proteólise, quando você tem uma proteína e você vai cortando ela, você expõe áreas da proteína que tem diferentes tipos de cargas. E lá na escola a gente estuda que o quê? A água e o óleo são, um é polar e o outro é polar. Então, se eu tenho uma parte da proteína polar e a outra parte apolar, o que ela vai fazer? Vou ter gordura e água aqui e no meio a proteína, ou seja, vai juntar. Elas não vão ficar juntas diretamente, água e gordura. Mas eu vou ter ali no meio um agente emulsificante. E o que é esse agente emulsificante? É um peptídeo. E esse peptídeo é quando eu corto uma proteína, né? Os aminoácidos é uma parte da proteína. Os peptídeos são vários aminoácidos juntos. E os polipeptídeos, né? São vários peptídeos. E muitos peptídeos juntos formam uma proteína. E essa coagulação aliada a outras reações resulta na formação de uma variedade de produtos lácteos. É assim também que você fabrica o queijo. É assim também que você fabrica coalhada. É assim também que você fabrica cubes. É assim também que você fabrica o kefir. E vários outros tipos de derivados lácticos você usa a fermentação. É assim que você fabrica o vinho. Assim que você fabrica o pão, a pizza, a cerveja. O leite condensado não. Doce de leite não. Leite em pó não. Não é assim. Você não fermenta esses derivados. Como iogurte e queijo com textura, sabores e aromas característicos. Por que queijos são tão diferentes? Justamente dada a sua diferente fermentação e diferente proporção de água. A água, fermentação e pH é extremamente importante para eu fazer essa diferenciação de um queijo. Beleza? Conferidos pelos diferentes tipos de micro-organismos utilizados. As bactérias no iogurte utilizam Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus. Mas só que para fazer um queijo colhaduro, um queijo tipo suíço aí que vocês conhecem, eu uso um tipo de fermento. Para fazer um queijo Minas padrão, um queijo mais suave, um queijo de textura fechada, eu não tenho olhadura nele, eu não tenho os buraquinhos. Você usa outro tipo de fermento. Para fazer um Minas frescal, você não usa fermento. Você pode usar um fermento que a gente chama na indústria de bioprotetor, que é justamente para a gente trabalhar ali para combater aqueles micro-organismos naturais do leite que a gente não consegue remover na pasteurização. E por aí vai, mas não é o caso da minha apresentação. Queijo e iogurte bebida láctea. Uma excelente alternativa para o uso do leite são os produtos fermentados. Por quê? São de rápida fabricação, você não exige salmoura, não exige forma, não exige salga. Os seus insumos são simples, mas em contrapartida, para fazer uma bebida láctea ou um iogurte de boa qualidade, você precisa de matéria-prima de qualidade e bom processamento. Porque senão, bom invase, boa padronização de calor. Isso é muito importante. Pois sua fabricação rápida, bem trabalhado o marketing. Se você conseguir, por que que a Verde Campo tem produtos tão mais caros? Eu vou falar da Verde Campo aqui na apresentação, do que, por exemplo,
O fermentado daí também é de bandejinha, o fermentado de garrafão. Posicionamento de marca trabalhado através do marketing. A Verticampo, ela consegue e conseguiu fazer um trabalho mostrando a importância de seus produtos, agregando valor aos produtos da Verticampo, alto teor de proteína, diferentes tipos de sabores, diferentes formas de consumo. E aí os dois são iogurte, mas só que são postos de diferentes maneiras. E a Verticampo tem um excelente trabalho, que lá no Candidatos a gente recebeu uma palestra muito interessante de um cara formado na Candidatos que trabalha na Verticampo e participou da remoção do sorbato de potássio da linha de produção da Verticampo. Isso é uma coisa muito legal. O sorbato de potássio é um antifúngico, né, um conservante, e as pessoas do lado orgânico não gostam de ver sorbato no rótulo. Pode ser um produto de alto valor agregado, muito similar ao que a Verticampo faz, com preço sobre litro de leite maior até que dos queijos. Hoje em dia não. Hoje em dia é bem difícil. Muito difícil. Quase impossível ter isso. Uma mussarela já no varejo, eu já cheguei a ver R$ 50 o quilo. Hoje em dia, né? Tô gravando esse vídeo aqui. A apresentação é de setembro de 24, mas só que eu tô gravando o vídeo aqui em julho de 25. Iogurte não chega nem aos pés do queijo, mas com litro de leite você faz 1 litro de iogurte. Com 1 litro de leite você faz 100 gramas de queijo. Interessante. Depende muito do queijo, depende do rendimento, depende de vários fatores, mas nem um para um. Com a capacidade necessária para produção percentualmente muito menor do que qualquer de outro derivado. Ok, o iogurte você só precisa de um tanquinho. Um tanquinho, uma panela ali para aquecer, faz a termização até 90 graus, resfria. Aí essa termização é extremamente importante, por quê? Lembra que eu falei que para formar essa malha proteica, eu venho coagulando e elas vêm pegando a água e gordura? Mas só que acontece? A proteína ela é toda enovelada, toda junta assim, ó. Lembra que você estuda no primeiro ano lá em biologia, estrutura primária, secundária, terciária e quaternária? A proteína em estrutura terciária, ela parece um emaranhado de fios. E aí quando você aquece, você estudou também no primeiro ano, ou se você não tiver no primeiro ano, você vai estudar ainda. Quando você aquece, a proteína ela tende a se desenovelar. E esse desenovelamento, lembra que eu falei que se você hidrolisar uma proteína, ela vai expor os sítios ativos dela? Esse desenovelamento também expõe sítios ativos. Então, essa termização que o iogurte sofre, a 90 graus por 5 minutos, ou 15 minutos ou 85, depende, cada indústria tem essa variação de tempo. A tecnologia varia de lugar para lugar, mas essa termização tem que ser feita para trazer uma melhor qualidade para o seu produto. Você vai abrir essa proteína, você vai coagular ela, e aí, ó, ela ajuda a pegar mais água e gordura. Então, ou seja, você precisa de uma estrutura muito pequena para fazer iogurte. Doce de leite. Por que que eu trouxe doce de leite? Essa apresentação ela é mais voltada para mercado. E pensando se você tem um laticínio, quer montar um laticínio, quer montar um negócio pequeno, quer usar o leite, poxa, que produto que eu consigo fazer aqui de rápido volume? Rápido volume não. Que eu consigo. Poxa, é bate e volta, bate pronto. Eu fabrico no mesmo dia, já envaso, refrigero, não preciso maturar, consigo vender rápido, é iogurte. Aí você pode pensar assim, poxa, o doce de leite você também faz isso. Mas o doce de leite eu enxergo assim, do ponto de vista de consumidor final. Ou seja, você tomar no café da manhã, você tomar no lanche da tarde, um doce de leite você não consome todo dia. Lógico, se você, por exemplo, tem nutricionista que usa um pré-treino, uma excelente fonte de carboidrato, doce de leite. Lógico, tudo bem calculado dentro da sua dieta, tudo cabe, calculado dentro da sua dieta, beleza? O doce de leite, você pensando numa indústria, pensando em dinheiro, você não consegue fazer a pessoa comer mais 1 quilo de doce de leite por dia. Mas você consegue fazer ela comer 1 quilo de iogurte por dia. Você mostrando as vantagens, você mostrando o poder probiótico do iogurte, você mostrando essas fontes de proteína, carboidrato, cálcio do iogurte, você consegue fazer consumir. E o doce de leite tem outro ponto. Você perde a sua matéria-prima.
Lógico, você tem que calcular muito bem isso. Quando você fabrica um doce de leite, a água que você comprou do produtor de leite, você vai perder na evaporação. Mas aí você faz todo um cálculo e você vai repassar esse preço para o produto final, correto? Mas você tem perca. E essa perca de água, ela, dependendo de como está o mercado, pô, não é legal você ficar jogando matéria-prima fora. E a matéria-prima envolve água, correto? Então, essa é uma desvantagem que eu enxergo do doce de leite, mas dá para você rebalancear aí com reposicionamento de marca, saber posicionar seu produto, entendeu? O doce de leite. Desvincular essa ideia de, é alto em caloria, tem a alta adição de açúcar, e aí tem muita lactose, e aí não é bom, nutricionalmente não é bem visto. Não, se bem calcular nessa dieta, você pode comer uma colher de doce de leite todo dia, entendeu? Então, se o seu nutricionista consegue fazer isso, ele é ruim. Mercado crescente com marca já se posicionando bem. Aí esse pensamento aqui foi tendo a visão de um latino recém-formado. Um latino querendo crescer, ou por exemplo, um latino entrando em dívida. E aí eu quero mudar meu produto. Eu preciso vender rápido o leite. Eu tenho leite entrando todo dia, mas só que eu não sei o que que eu faço com ele. E aí o que que você faz? Faz iogurte. Mas não faz doce de leite, porque doce de leite e iogurte são duas coisas que estão muito bem posicionadas de mercado. Na administração tem um termo que a gente usa que é mar vermelho e mar azul. O mercado de lácteos é um mar vermelho constante, né? E o doce de leite e iogurte é mar vermelho, ou seja, você está entrando numa coisa que tem muitos players grandes e que você tem que ter um diferencial, entendeu? Volume, é possível fazer um consumidor comprar. Comprar e consumir 160 quilos de doce por ano com facilidade? Não. Iogurte, sim. Iogurte, você consegue fazer o consumidor consumir 160 quilos de iogurte por ano. Que 160 quilos de iogurte por ano 12 meses, dá, dá um pouquinho mais, né? Que 12 litros por mês. Então, ou seja, dá menos de meio litro por dia. Então, assim, se eu consumir meia garrafinha de iogurte por dia, é super possível. Lógico que o iogurte está. Isso é uma coisa interessante do meio lácteo, né? Tá estritamente atrelado ao poder de consumo do brasileiro. No mercado de doce de leite, né, é mais fácil vender no varejo 1 quilo de doce de leite diário ou 1 quilo de fermentado diário. É lógico que é 1 quilo de fermentado, né? No Brasil, segundo a economia, temos 294 mil padarias. Aí eu tô pensando, esse raciocínio aqui já é voltado ao doce de leite de confeitaria. Entendeu? O doce de leite de confeitaria você consegue vender. Mas só que, por se tratar de um doce, por se tratar de um produto que você não consome meio quilo por dia, lógico. Aí vai ter gente pensando e falando, pô, eu consigo comer meio quilo de doce por dia, todo dia. Pô, você vai ficar diabético. Mas em compensação, iogurte não. Entendeu? Então vem desenvolvendo esse raciocínio comigo, mercadológico, sobre iogurte. E o queijo, né? Tempo. Somente queijo de Minas Frescal não possui tempo de maturação. Você vai precisar ficar guardando aquele leite ali. Não é um dinheiro ali de giro rápido. Pensando que essa palestra foi montada do ponto de vista mercadológico e pensando que eu tô querendo solucionar um problema de laticínio que tá aí na falência. E eu preciso de um produto de rápido giro ali. Então, queijo, se eu já tenho um queijo no meu portfólio, poxa, vou melhorar na qualidade dele, vou melhorar na, na na venda dele, no posicionamento do produto. Poxa, o meu produto eu consigo encaixar ele de alto valor agregado, eu consigo entrar para o mercado mais gourmetizado. E agora uma visão geral do mercado. Essa marca que eu achei muito legal é Melk. Ela já participou do Minas Láctea ano passado. Poxa, maravilhoso, um excelente iogurte. E ele conseguiu trazer uma inovação de embalagem, de rótulo. E se olha isso daqui, poxa, assim, eu particularmente acho legal. Ele é super alinhado com as tendências, porque é um iogurte natural, não é de leite cru, é de leite pasteurizado. É o que o consumidor estão buscando é, 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 em derivados lácteos, alto teor de proteína. Tanto que com a crescência do IoPro,
do Iopro não, né? Dessas bebidas lácteas, o HT, de alto valor proteico. Que o que começou, né, foi o Pro, agora tem o da Piracanjuba, tem o da Lactalis, tem de várias formas, de várias marcas. Tem o da Mister Mais Mu, Mais Mu muito bom. Entendeu? Tendência do Clean Label. Iogurte natural, ele. Poxa, você quer coisa melhor? Iogurte natural, né? Ele é leite e fermento. E é mais Clean Label que isso? Porque, por que que não tem conservante? Não precisa. A própria fermentação vai gerar ali uma acidez no seu iogurte que você vai estar ali preconizando floras. Floras não. Flora é um termo antigo, né? Microbiotas que são benéficas ao seu produto, não são deterioradoras nem patogênicas. Então, a fermentação é um método de barreira. Fermentação é uma forma de conservação muito boa e muito antiga, né? Ganha força em um mercado onde se busca um número menor de ingredientes por produto. Você pensa aí, um iogurte natural com polpa de morango. Polpa de morango ainda tem gelatina, açúcar, morango, mas vamos pensar de uma forma mais natural, com aroma de morango. Você tem três ingredientes: leite, fermento e aroma de morango. Olha que maravilha. Para você vender, lógico, tem que saber posicionamento de mercado, tem que ser um produto de qualidade, tem que entender onde você está se enfiando. Enfiando que eu digo é que mercado você está. Tem grandes laticínios na área de fermentado? Tem. Tendência de competitividade é aproveitar o mercado do Sudeste com maior poder de compra. O Sudeste que eu digo é São Paulo e Rio. Mas o Sul tem um maravilhoso poder de compra também. Visão geral da concorrência. É o que eu tinha falado para vocês. Esse Probio 2 aqui é um produto de menor preço, né? Já o da Verde Campo, eles têm uma linha cara, mas boa. Que é aquele negócio, né? Existe diferença de preço e valor. O Probio 2, eu enxergo que ele ganha no valor, né? Porque esse Probio 2 é interessante. Por que que é Bio 2? Porque ele tem o prebiótico e o probiótico. O que que é o probiótico? É um micro-organismo que vai ser benéfico ali para sua microbiota intestinal. Ele vai te dar ali é, qualidade intestinal. E tem várias pesquisas falando. Pode jogar aí no Google Acadêmico. Falando que o nosso intestino é o segundo cérebro, né? E aí o Probio 2 vem com essa premissa, né? De ter um probiótico, que é o micro-organismo, e o prebiótico. O que que é o prebiótico? É nada mais que o alimento do micro-organismo. E boa parte das vezes envolve fibras. Então, poxa, você tem ali um produto, você consegue agregar valor ali a ele. Você adicionou o probiótico, você adicionou esse prebiótico, que pode ser uma fibra. E, no, e na área de alimentos, a gente sabe muito bem que fibra adora água. Então, poxa, eu já fiz aquela malha proteica lá que eu tinha falado no começo do slide. E eu ainda consigo adicionar um prebiótico no meu ingrediente, no meu produto. Ele não entra, ele passa no clean label, né? Porque ele não entra como aditivo, né? Mal visto, que eu acho isso errado, né? Um termo errado. E aí o consumidor gosta. Poxa, eu tô consumindo prebiótico e probiótico e tem essa viscosidade no meu produto. Poxa, maravilhoso. Isso é bom para a indústria. Se agrega valor de uma forma simples. E esses derivados aí da Verde Campo Lac Free, né? Que é legal, né? É porque iogurte é lac free. Porque ali o tanto de micro-organismo que tem, a carga, em poucas horas ali, a lactose já é consumida. Quase 100%, né? Já é transformada ali pela via metabólica em ácido lático. Justamente para gerar esse abaixamento de pH. Então, qualquer iogurte é zero lactose. Mas a legislação pede que tenha adição da enzima lactase para comprovar que é zero lactose, né? E aqui no Brasil os maiores players do setor são esses daqui. Batavo, que é uma empresa do grupo Lactalis. Então tem também, pelo menos o que eu vejo aqui, né, na minha cidade, aqui na região sudeste, Verde Campo, sempre presente na área de fermentados, e também Nestlé,
que é a Lactalis, né, e também a Nestlé. Continua sendo Nestlé, né, a linha de fermentados, não faz parte lá da DPA, que foi vendida, e a Verticampo. E mais falando de fermentados de alto valor agregado, uma empresa se destaca, que é a Verticampo. Eu deixei o QR Code aqui na apresentação, justamente para quem tiver curiosidade de ver. Fermentado com adição de proteína. Poxa, isso é muito legal. Você tá ali na academia, deixa geladinho, consome, é super em alta, super alinhado com o que o consumidor quer. Linha de kefir. Kefir é um fermentado que está em crescência, assim, que ele tem ali gera um gás, tem um sensorial diferente, é extremamente benéfico à saúde, tem ali a sua, o seu potencial probiótico. E aqui, já partindo estritamente para o iogurte e pensando num, isso daqui é só estipulando, sabe? Não são valores reais, são valores de 2024, não necessariamente vai custar só isso. Então, se eu for fabricar um iogurte com 1.000 litros de leite, 2,72 por litro de leite. Esse, se eu não me engano, hoje em dia o preço pago ao produtor em Minas Gerais está 2,50, 2,60. Tenho que afirmar, uma boa fonte de conhecimento é a Cileite, CI Leite, que é da Embrapa. É um excelente site para você fazer consulta de preços do mercado lácteo. Tanto o preço pago ao produtor, o preço de derivado, o preço do volumoso, entendeu? Essa oscilação da balança, leilão GDT, Global Daily Trade, para quem trabalha aí nessa área de lácteos, é extremamente importante. E aí você vai pagar ali, ó, R$ 2.720 só de leite. E olha que interessante, nesse mercado de lácteos, pelo menos de iogurte, qual que é o maior preço? É leite. O mais caro é o leite. Olha aqui, olha aqui. De 3.564, R$ 2.720 é a do leite. Eu tenho uma parte aqui que eu mostro. Aqui, ó. O custo de produção, o custo total de um iogurte é produção e dentro da parte de produção, o maior custo é leite. Eu podia ter colocado a porcentagem, né? Mas não cheguei a colocar. Mas assim, dá pra perceber aqui que é mais de 80. Deixa eu fazer uma continha aqui rapidinho. Só pra vocês verem. Assim, a mussarela alterou de preço. Não sei o que alterou de preço. Por causa do leite. Não é por causa de fermento, não é por causa de coalho, não é por causa de embalagem. Não é por causa de fermento, não é por causa de sal. É leite, preço de leite. É 2.720 dividido 3.564 corresponde a 76%. Ou seja, se um quilo de queijo aí no mercado tá custando R$ 50, desses R$ 50 você tira aí uns 40% que o mercado coloca em cima. Tô chutando baixo, tem mercado que coloca mais. R$ 50 menos 50%, R$ 25. Menos 40%, né? Fiz errado. Menos 40%, R$ 30. Desses R$ 30, 76% é preço do leite. Ou seja, ali no seu queijo, R$ 22 de 30 você tá pagando só de leite. Entendeu? Por isso que quando a gente vai para a indústria é tão importante falar de rendimento. Porque quanto melhor o seu rendimento, melhor você aproveita essa matéria-prima e melhor é, menos você repassa o preço para o produto final, porque você está gastando menos leite para produzir 1 quilo de queijo. Então isso vai diretamente em competitividade, porque você consegue trabalhar num preço mais competitivo. E produtos lácteos, commodities, isso é extremamente importante, né? Então, olha lá, açúcar. Aí esse açúcar aqui a gente pode até tirar, né? Se a gente está falando de um produto clean label, se a gente se tratando de um produto natural, que é uma coisa que vai fazer diferença no mercado, a gente pode tirar esse açúcar também. Mas cá entre nós, eu já consumi, né? Iogurte natural, desnatado, sem açúcar, eu não gosto. Se for consumir o natural, eu consumo integral, que é gostosinho. Fermento é muito caro. Vocês verem aqui que é US$ 9,73 o envelope.
E aqui na época que eu fiz a apresentação, o dólar tava 5,50. Então aí dá R$ 107 o preço é de 2 envelopes de fermento. Mas só que esse envelope é o pequeno, sabe? É um envelope de 50 U. U é uma unidade de medida que é usada no meio lácteo, não só no meio lácteo, no meio de empresa de venda de insumo de fermento, que é mais ou menos assim, um U vai coagular, é só um cálculo muito estipulado, 10 litros de leite. Então 50 U vai coagular 500 litros de leite. Então precisa de 2 pacotinhos para coagular 1.000 litros de leite, beleza? Mas depende, varia de empresa, varia de tipo de fermento, então assim, é só uma estipulação. Hum, Entendeu? É estipulado, né? Polpa de fruta. E aí, se você quiser um produto mais natural, mais orgânico, é interessante trabalhar com o seu fornecedor de polpa para ele fazer um preço não, né? Um produto diferenciado, uma polpa sem adição de açúcar, sem adição de agente espessante, sem adição de sorbato. Embalagem. Embalagem é um preço assim, comparado ao preço final, não influencia muito rótulo. Rótulo é extremamente importante. Esse valor aqui é interessante calcular separado, porque se altera a embalagem, não necessariamente vai alterar o rótulo. E gás de cozinha. Por que eu fiz aqui o cálculo com gás de cozinha? Porque é uma coisa mais palpável pra gente, né? Pra gente que eu digo, pra vocês aí que estão me assistindo e não são da área de lácteos. Mas só que a área de lácteos a gente sabe que boa parte da matriz energética que gera o calor, né, o vapor, é biomassa. E biomassa que eu digo é a lenha, entendeu? E aqui, ó, aqui tá o fator de correção do gás, né, do gás natural para lenha. Então, se ali eu uso 2 botijão de gás para fazer esse aquecimento aí a 90 graus, depois eu uso água gelada para resfriar, que não entra no cálculo, 1.000 litros de leite, eu vou estar usando aí 2 botijões de gás cheios. Eu posso usar bem menos, né? Em vez de eu fizer uma equivalência para lenha, mostra aqui. Em vez de gastar R$ 213 com gás de cozinha, eu vou gastar R$ 82 com lenha, entendeu? Por que que a lenha é mais barata, né? Que a lenha, uma lenha bem tratada, uma lenha seca, uma lenha úmida vai influenciar ali no meu poder de troca, né? Que a água ele é um regulador térmico. Então, se eu tiver uma lenha úmida, ela vai sim. Eu vou ter que gastar mais lenha para fazer o aquecimento da minha caldeira e a caldeira, consequentemente, aquecer a água que vai aquecer o tanque. E é melhor e mais barato do que gás. Gás de cozinha é caro. Por quê? Porque olha que interessante. Esse fator de correção aqui é a proporção, né? Se o gás natural é 1, a lenha é 0,35. Tá vendo aqui que o que chega perto da lenha é o carvão mineral nacional. Mas, poxa, a logística de transporte de carvão mineral é complicado. E tem certos laticínios que é em zona rural. Como é que você chega com um caminhão de carvão mineral para dentro de laticínio? Lenha, você plantou ali eucalipto, esperou 10 anos, podou. Esperou 10 anos, podou. E tem várias e várias fontes fornecedoras de lenha. Mas daqui só se viu para mostrar que vale mais a pena a lenha. E aqui é considerando o saco de 7 quilos de lenha. Não é 7 quilos de lenha, é 7 quilos de cavaco. Cavaco. Cavaco moído. E custo total. Aqui imposto. Muito importante imposto. Tá vendo aqui que 1/4 da fatia da pizza é imposto? É isso aí. Então é extremamente importante trabalhar em laticínio imposto. E eu acho que é uma coisa que. Laticínio grande, lógico que tem uma excelente área de contabilidade, mas eu suponho. Eu sou aluno ainda. Sou aluno ainda, sabe? Mas o que eu acompanho estudando, vejo profissionais da área falando, é que tem muito laticínio e muita empresa também que deixa a contabilidade de lado. Só faz a contabilidade para ter aquela burocracia de
na hora que o leão pegar, não pegar desprevenido, e não pensa que dá para você abater muito dinheiro de imposto, inclusive de produtor rural, inclusive da área de lácteos, entendeu? Então, assim, essa área da contabilidade você pode estar ganhando dinheiro fazendo uma contabilidade melhor. Produção, imposto, depreciação e mão de obra. Mão de obra aqui, ó. Olha aqui. Mão de obra é irrisório. Aí você pensa, poxa, laticínio. Laticínio, obrigatoriamente, a maioria. Você vai, o chão de fábrica trabalha de segunda a sábado, ganhando salário mínimo. Poxa, olha na fatia da pizza inteira o quanto que representa a mão de obra. Você não pode pagar um pouquinho mais para receber uma mão de obra de mais qualidade? Não necessariamente é assim. Não quer dizer que você vai pagar mais que você vai ter uma mão de obra de qualidade. Mas, poxa, vale a pena pensar nisso também. Ah, mas só que o governo come muito, se eu pago mais pro funcionário, eu tenho que pagar mais imposto, eu tenho que pagar mais benefício para ele. Não vale a pena porque é muito estável. Faz o teste para ver se não vai aparecer gente com maior comprometimento. E aí cabe a você, como empresa, criar uma cultura, fazer treinamento, saber fazer uma boa gestão, saber ser líder da sua empresa, para aí você ter um bom proveito dessa sua mão de obra que você está investindo um pouquinho a mais caro nela, para ter uma mão de obra de qualidade, para consequentemente ter um derivado de qualidade. Margens. Aí é a hora que a hora boa, né? Eu gasto um tanto, gastei R$ 6,27 por litro de iogurte para produzir, tá caro ainda. Dá para fazer uns corte de custo bom aqui. Daqui é preço de internet, né? 9,42 que eu fiz a média aqui desses três, menos o preço por litro de iogurte. Mas aí aqui eu tirei desse valor do varejo, eu tirei 20% aqui, que é pouco. Tem varejo que enfia 30, 40%. Então, ou seja, preço de venda e preço para produzir, né? E aí me sobrou 1,25. Desses 1,25 aí eu vou tirar ainda uma fatia aí do governo, né? De imposto. Então, e umas porcentagens aí de cálculo mal feito. Cálculo mal feito que eu digo todo esse cálculo aí foi feito estipulando, né? Supondo. Então vou colocar aí de 1,25 vamos pela metade 60 centavos. Você aí investiu 6,27 e teve retorno 60 centavos, ou seja, 10%. Que investimento de poupança você vai ter? Investimento na bolsa de valores 10% assim em menos de um mês. Poucos, né? Aí, lógico, cabe à sua empresa saber o tanto que produz, cabe à sua empresa saber o quanto que ela tem que fazer, posicionamento de marca, uma boa gestão, um produto de qualidade para você escalonar, né? Vender mais. Vendendo mais. Se você vende 1 litro, você vende 6,70. Se você vende 10 litros, R$ 62. Você ganha R$ 6. Você vende 100 litros, 620. Você vende 1.000 litros, R$ 6.000. Você ganha 600. Então, assim, então um laticínio que produz 1.000 litros por dia vai estar aí ganhando todo dia R$ 600 de lucro. 600 vezes 3, 6 vezes 3, 18 mil reais. 1.000 litros por dia de iogurte. Tem que saber vender. Mas é aquele negócio. Tem que saber vender, tem que saber se posicionar, tem que fazer uma boa gestão, tem que garantir qualidade, tem que saber lidar com gente, tem que saber lidar com os impostos, tem que saber lidar com contabilidade, é complicado. Eu sou só estudante e eu fico, assim, alarmado com o tanto de dinheiro que gera, mas em contrapartida, o tanto de dinheiro que perde. E aí o plano de marketing. Por que que eu coloquei isso daqui? Que quando se trata de um produto novo, iogurte fermentado, você está entrando no mercado, você está entrando no mar vermelho. Então você tem que saber posicionar seu produto. Não só sua marca, você tem que saber posicionar seu produto. Fazer um estudo, entender como vender esse produto, entender o seu público, entendeu? Saber para quem vender, aonde vender, negociar muito bem com o varejo, porque não adianta nada você ter um excelente produto, você ter uma qualidade de produto, você ter uma boa gestão, mas aí chega no final, nenhum mercado compra. Mercado, um Bahamas aqui, que é da minha região, um Pais e Filhos.
É um Walmart. Tem um Walmart no Brasil? Não sei. Pão de açúcar. Eles não compram seu produto. E aí? Não adiantou nada tudo isso que você fez. Então, essa parte de relacionamento com varejo é extremamente importante para laticínio. Muito importante mesmo. E tem muito produto ruim que tá cheio aí no mercado. Por quê? Porque sabe ter relação com o mercado. Sabe fazer preço bom pro varejo. Entendeu? Então, por isso que tem que agregar valor no iogurte. Tem que contratar consultoria de gestão de marca. Tem sim. E se você não está fazendo uma boa administração da sua empresa, não contrata gestão de marca, não. Contrata consultoria administrativa de gestão. E outra coisa muito importante, consultoria de RH. Que não adianta nada você ter uma excelente matéria-prima se você não tem excelente mão de obra. Muitos professores lá na minha instituição de ensino falam. Você se faz, dá para fazer queijo ruim com leite bom, mas não dá para fazer queijo bom com leite ruim. Então, se você tiver um leite bom, tenha uma mão de obra qualificada para fazer um derivado bom. Canais de marketing, rede social, tráfego pago orgânico de graça. Tráfego orgânico é de graça. Tráfego pago é barato, mas tem que saber usar. E rótulo e embalagem atrativo, isso é muito importante. É um bom desenvolvimento. E o preço da rotulagem do projeto rótulo, a esse 2.000 eu acho até baixo. E no final, ganho a cada 1.000 litros de leite e iogurte produzido, R$ 1.251. E aqui eu cortei pela metade, né? Ou seja, 10% aqui tá 20%, né? Você vai ganhar 10%. Que investimento na bolsa de valores, você vai ter 10% diário ou 10% mensal. 10%. Então assim, vale a pena pensar, né? Isso que eu tô jogando baixo. Se você souber trabalhar o seu produto, você consegue aí 30, 40% de lucro. Rendimento sobre o dinheiro usado na produção, 19,92%. Ou seja, se eu boto R$ 1.000, eu vou ter de volta 1.199 reais. Entendeu? Se eu boto R$ 10.000, eu vou ter de volta 11.990. Isso aí. 11.992 reais. E é o segundo mercado que mais cresce no Brasil. A indústria de iogurte é o segundo maior setor no ramo alimentício, ficando atrás apenas do setor derivado de carne. Entendeu? Por quê? Porque o iogurte é ali, pau pau. Vocês já foram no mercado? Vocês já viram o tamanho da geladeira de iogurte? E já viu o tamanho da geladeira de queijo? Pensa bem. E o mercado que está em ascensão? Sempre vai ter ascensão. Tanto o mercado de fermentado e tanto o mercado de bebida UHT, que é a bebida de alto valor proteico. Vocês viram aí que a Piracanjuba fez uma parceria com a Milk Moo? A Piracanjuba lançou um novo produto com apelo mais teen para geração Z. Esse é o futuro. Facilidade, entendeu? Você pegar, tomou e vai embora. Porque você não tem tempo pra fazer nada. Tem tempo pra viver com a família, tem tempo pra se relacionar, tem tempo pra fazer nada. Mas você tem que se comer, senão você morre, cai duro no chão. E é isso aí. Referência aqui, ó. Que eu usei. Tal. É isso aí. Quem tá aí ao vivo, acho que ninguém, né? Durou 56 minutos. Muito bom. Gostei da minha performance aqui no vídeo. Show. Alguém aqui no chat teve alguma dúvida? Não. Ninguém entrou. Tamo junto.